Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Palmas com você. E hoje eu tô com uma convidada aqui maravilhosa. O nome dela é Gabriela Franca e eu vou pedir para ela se apresentar para vocês, para a gente conhecer melhor a Gabi, que é como eu chamo ela, gente. Gabi, se apresenta para nós, por Claro. favor. Olá, pessoal, tudo bem, gente? Ó, Vivi, para começar, eu quero te agradecer o convite. Para mim é uma honra estar aqui. Gosto muito de você. Tenho certeza que esse podcast já é um sucesso, que vai transformar a vida aí de muitas pessoas. Às vezes uma mensagem, né, não precisa ser algo muito elaborado, uma mensagem transmitida pode atingir o coração aí da pessoa certa ou das pessoas certas, né? Então, para mim aqui é uma felicidade mesmo. Muito obrigada pelo convite. Eu sou a Gabriele Franca. Eu tenho 38 anos, sou mãe de 3 crianças lindas. Hoje eu também apresento um podcast aqui nos estúdios Basoft, que é o Pode Ser Franca. Eu sou Master Coach em Inteligência Emocional, venho do comércio de alimentos. Minha família tem uma rede de pastelaria chamada Pastéis de Vento, onde eu aprendi tudo lá. Eu brinco, Vivi, que eu aprendi a me comunicar atrás de um balcão de pastelaria. Aprendi as maiores técnicas de comunicação, de como gerar aquela. Combater conflitos, né? Não é combater, é gerenciar conflitos. Gerenciar. Eu falo que pessoas com fome, elas estão mais nervosas do que o habitual, né? Com quantos anos, Gabi, você começou? Eu comecei com 5 anos, não trabalhar, né? Eu acompanhava os meus pais na pastelaria, porque eu queria estar próximo, né? Eu queria estar junto da minha mãe, do meu pai. Então, eu sempre gostava de ir no comércio. E meu pai sempre teve essa coisa de ensinar. Então, tudo ele explicava com calma. Ele acreditava que a gente ia aprender, independente da idade. Inclusive, ele faz isso com todos os colaboradores dele até hoje. Na verdade, ele É, estava ensinando para sim. você, na verdade, né? Já estava passando o conhecimento. Uma das coisas mais importantes que eu aprendi lá foi o valor do trabalho, né? Do todo santo dia, trabalhar e trabalhar com honestidade, com dignidade, para conseguir as coisas que a gente almeja aqui na vida, né? Porque são o trabalho, além de nos ensinar a cumprir horário, a ter disciplina, a lidar com o outro, né? Porque a gente trabalha com outras pessoas, também nos proporciona sonhos, né? E aí eu vi meu pai e minha mãe saindo do bairro lá de Franco da Rocha, indo para o centro, e da casinha pequena começou a casa maior, da escola pública, a gente conseguia a longo prazo, claro, ir para uma escola particular. Então, sempre progressivo, assim, conforme o comércio ia crescendo. Então, a gente aprendeu a esperar também, né? A ter esperanças. Passamos por várias crises. Aí teve além da última, né, que foi a pandemia aqui do Covid, mas tiveram outras crises, né? E o comércio, graças a Deus, ele se mantinha, horas caía, horas subia, mas a gente sempre, graças a Deus, o nosso histórico sempre foi de ascensão, mas através de muito trabalho, viu? Porque nada é por acaso, né? Eu acredito assim. Os meus pais sempre ali trabalhando muito, nós acompanhando, né? E não tinha mágica, sabe? Era trabalho mesmo, todos os dias, de segunda a domingo, e com pessoas também, porque eu acredito que a gente precisa das outras pessoas, né? Principalmente para crescer. E daí vocês tinham muitos funcionários? Como é que Tinha. era? A gente trabalhou, a loja, ela até hoje, né? São várias lojas, né? E abre às 10 da manhã, fecha à meia-noite, dependendo do final de semana, fecha um pouquinho mais tarde. Aí tem 2 turnos. Aí, dependendo do tamanho da loja, tem de 10 a 15 funcionários por loja. É uma jornada longa, né? Tem loja que tem 10 motoboys, só de motoboy tem 10. É que hoje com essa É. ideia, né, de fast food, então, antigamente não se usava muito isso, né? Não, era mais presencial ali no balcão, né, nossa, a gente fez essa transição aí para as entregas também, mas era muito mais presencial, tipo, a galera da igreja saía da missa, da igreja evangélica, do culto, né, ia comer no pastel. O pessoal da escola ia lá, o pessoal que estava trabalhando ali, a Milton Prado, que foi a primeira loja, tem muitos comércios, o pessoal do comércio ia almoçar no pastel, era sempre o presencial. A galera ia curtir com os amigos, já tiveram vários casamentos feitos lá, viu? Não lá a cerimônia, mas o pessoal se conheceu lá. É muito legal os relatos até hoje. E como foi para você crescer como criança? Vamos pensar na Gabizinha. Como Uhum. foi para você, a Gabizinha, crescer dentro desse ambiente? Porque seus pais estavam ali trabalhando direto. O tempo todo.
A E minha você, tinha tempo para brincar? Como é que funcionava isso? sim, a minha mãe, por trabalhar bastante, ela pagava pessoas para cuidar da gente, né. Eu arrumava tempo pra brincar, assim, eu amava brincar, inventar, criar, e meu pai sempre, comprava aquelas câmeras de filmagem, sabe, "Isso aqui que a gente tá fazendo agora, eu brincava quando eu era criança". Eu sentava com meu pai comprava essas câmeras, máquina de tirar foto, Discman, ele sempre comprou tecnologia, né, então e ele deixava a gente usar, a gente quebrava as coisas dele, coitado. Ele gostava de pescar no Pantanal, ele comprava barraca, que ele ia uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, a gente brincava com as barracas também, brincava bastante sim, mas eu também tinha o meu horário de trabalhar, principalmente à noite, que a moça não ficava com a gente, né. A moça trabalhava de manhã e à tarde, então à noite a gente corria para o pastel para ficar com os nossos pais. Porque na verdade eles estavam ali no negócio deles, tinha a Uhum. probabilidade de vocês crescerem ali junto com eles, né. Ao Sim. mesmo tempo, eles tinham que trabalhar, mas também vocês tinham que estar ali por perto. E foi natural, Vivi. A gente começou a aprender todos os processos naturalmente. Atender cliente, limpar a mesa, cobrar no caixa. E criança parece que não trabalha, né? É tudo divertido. Eu adorava pegar os panfletos e entregar, e eu fazia competição com meu irmão mais novo de quem entregava mais rápido. Então a gente fazia panfletagem na rua, por diversão. E a gente levava assim os Mas eu nossos falo, dias. é muito modelar, né, aquilo que os É. pais fazem, né. Então seus pais estão ali fazendo, você olha aquilo, para você é divertido, não era uma coisa que era obrigatório para Hum. você. Virou obrigatório depois, quando a gente pegou idade, né, pra trabalhar. 15, 16, aí começou a ficar chato, né, porque a gente gostava de Daí sair, queria outras pra coisas. balada, e viajar, e aí tinha que trabalhar e ficou chato. Mas também passamos por essa fase aí bem, Eu graças a falo Deus. eu pergunto isso para você, Uhum. porque a minha mãe tinha uma loja, né, Tinha. e eu ficava na loja para minha mãe, daí eu tinha que fazer uma declaração que eu trabalhava, para Hum. não ter que fazer educação física, Ah, que eu olha. estudava de manhã e educação física era à tarde. Uhum. Então eu fazia essa declaração e as minhas amigas todas iam para educação física e eu não podia, porque eu tinha que trabalhar. Sim. Então isso para mim era ruim, falar: "Ai, ter que trabalhar", É e todo chato. mundo ia para educação física, então essa era a parte ruim. Uhum. E Mas marca a eu gente, né. marca, são algumas coisas que você vai aprendendo, mas eu falar ali eu aprendi a vender, aprendi muita coisa. É Sim. por isso que eu até fiz essa pergunta para você de como que foi isso, né, porque quem tem pai que a vida inteira teve comércio, então meu pai teve bar, depois tiveram loja, então eu desde comecei a trabalhar com 7 anos Uhum. mesmo, né, Novinha então também. comecei a trabalhar muito cedo. Aham. Daí até as pessoas às vezes brincam: "Ah, você começou a trabalhar muito cedo, por isso que hoje você não liga tanto para trabalhar, né". Eu falei assim: "É, que hoje eu não quero saber de trabalhar duro como eu Você sabe o trabalhava que é, naquela né. época". É diferente, né, Uhum. a visão é outra. Claro E que você é. vai estudando, aprendendo outras coisas e você vai vendo formas, né, de fazer as coisas de forma mais fácil, né. Sim, e outra, a gente começa a compreender depois de uma certa idade quais são as nossas habilidades mesmo, é o que que a gente quer para nossa vida, né, o que a gente faria se não tivesse aquilo, o comércio dos nossos pais, né. E eu fui descobrindo isso depois dos 30 anos, viu. Sério. Aham. Agora, inclusive, eu trabalho com a comunicação, eu levo o nome deles, eu falo para os meus irmãos: "Viu, vocês têm que me patrocinar, porque, ó, eu vou fazer palestra, é passeio de vento". Agora mesmo a gente tá falando sobre eles, né, não foi combinado, né, mas acaba saindo, porque É faz parte de automático, mim, né. faz parte da minha história, Vivi. Faz Eu parte. não sei quem eu sou sem o pastel. Falo gente, eu passava 8, às vezes 10 horas, 16 horas numa loja, depois na adolescência, né, que a gente podia trabalhar. Quando vão me perguntar alguma coisa da adolescência, tem pastel no meio, tem a loja no meio, tem o trabalho no meio. Então, gente, faz parte da minha história, por isso que a gente É, tá faz falando parte aqui, da tua formação, né. das minhas memórias. E nesse momento, enquanto você estava lá no pastel, você fez alguma faculdade, alguma coisa? Sim, aos 18 anos, como eu não sabia o que eu queria, não sabia no que eu era boa, porque eu trabalhava no caixa, eu trabalhava atendendo, eu fazia suco, só pastel que eu não era boa, isso eu sabia, que eu não era boa para fazer pastel, não tinha destreza, né. E aí eu não sabia exatamente o que escolher. E na escola, sabe quando você fica: "Ai, qual matéria que eu vou melhor?". Eu ia em português bem, ciências, matemática, o caos. Só sabia fazer conta de mais menos para dar troco ali, porque, gente, como é difícil, não? Eu tinha um TDAH, só que eu não sabia. Eu descobri depois de velha. Descobri, fui diagnosticada pelo psiquiatra, inclusive, porque eu entendi as coisas do mundo de forma diferente.
E eu não sabia o porquê, e também eu tinha algumas dificuldades, assim, que pessoas que não têm TDAH não têm, mas eu achava que era porque eu era distraída, E que esquecida. tipo de dificuldade era essa? Eu esquecia muitas coisas, tipo, deixei a chave ali, onde tá a chave? Meu estojo de escola era tudo bagunçado. Às vezes eu ia pra escola e esquecia a bolsa na minha casa. Eu era muito distraída. Estava assistindo a aula, de repente já estava em outro mundo, tipo, em outro universo, conversando com outra pessoa, já não estava mais lá também. Aí o meu pensamento estava indo. Eu tinha muito devaneio. Eu era o mundo do Bob, sabe? Uhum. Tava aqui, mas não tava. Tem uma conversa de mais de 10 minutos. Um amigo meu me mandou um Reels esses dias de um cara segurando a escada, com o pé pra escada não escorregar. Um cara provavelmente com TDAH, coitado. O cara lá pintando lá em cima, o cara distraiu, foi fazer outra coisa. O E outro. largou. Eu era essa. Eu falei, gente! Mas eu não tive problema com aprendizado. Só com aprendizagem, né? Eu só tive problema com matemática. Porque quando perde o fio da meada, eu tava lá no meio da conta. No Eu meio da esqueci. equação. Por que que eu comecei isso? Tipo, eu já tinha esquecido. Aí pra voltar, gente, gastava um tempo, uma energia. Na verdade, você perdia a linha de raciocínio. Perdia, muito fácil. E como que você pode orientar as pessoas que talvez possam a ter essa mesma questão sua? Mesmo a gente pode falar, como que se chama É um isso? transtorno. Esse É um transtorno transtorno? de déficit de atenção. Que tenha para poder ir em busca, né, Uhum. de ajuda profissional para fazer. É um teste que faz? Como é que Sim, tem que funciona? fazer um teste e alguns exames neurológicos, né? O próprio psiquiatra, ele pode encaminhar para um neurologista, mas os sintomas são esse, é desorganização, excesso de bagunça, às vezes eu esquecia, simplesmente esquecia de arrumar minha cama, não é porque eu tinha preguiça de arrumar minha cama, eu acordava e ia fazer minhas coisas, já ia na sequência, no fluxo, sabe? E acabava não me apegando a certos detalhes, principalmente na organização. Eu ficava perdida com excesso de informações. Se a pessoa tá se sentindo cansada, se a pessoa acha que é bagunceira e se perde na própria bagunça ou se encontra, né, tem TDAH que fala assim, ó, eu me encontro na minha bagunça, eu me acho na minha bagunça. Se você tem dificuldade em se concentrar por mais em tarefas chatas, principalmente, não é que a gente é irresponsável. É que tarefa chata realmente não prende o nosso cérebro. E é o que é chato pra você, né? Porque às vezes o que é legal pra mim, que é fazer um podcast, a gente pode fazer o dia inteiro. Tem aquela questão do hiperfoco, né? A gente pode conversar o dia inteiro aqui, que pra mim a hora não passa. Mas se é uma tarefa que exige algo que eu não curto muito fazer, é doloroso, dói. E de repente o cérebro já desliga. É como se ele desligasse mesmo. Se você tá se sentindo perdido, ó, começa o assunto, não dá sequência. É, diminui muito a autoestima, porque você é taxado como preguiçoso, você é taxado como bagunceiro, como folgado, distraído. O meu apelido na escola era prancha. Tipo, você só boia, sabe? Você Prancha. boia nos assuntos. Assunto que não tinha interesse pra mim não ia, sabe? Não, Você tinha dificuldade de pegar as coisas. Às vezes a pessoa falava alguma coisa, contava alguma coisa, você enjoa muito ficava ali. fácil das coisas, enjoar, Vivi. Eu lembro que na época da adolescência você gosta das paquerinhas, né? Eu lembro que eu chegava na escola e falava assim: hoje eu acordei gostando de fulano. Aí no outro dia, hoje acordei gostando de ciclano. Eu nunca gostava de alguém assim, sabe? Não Gostar, tipo, fixava. no máximo 2, 3 meses. Tinha dificuldade de manter relacionamentos também. Porque parece que perde a graça. Enjoa. E você necessita daquela dopamina, sabe, aquela coisa gostosa. O ruim disso, que você pode entrar em vícios, porque o álcool. Você precisa de dopamina barata. Exato, e eu adorava a dopamina barata, né, que era a televisão, era ir pra balada, me divertir com as minhas amigas. Eu acabei me viciando em álcool, inclusive, bebi muito cedo, escondido da minha mãe e do meu pai. Eu já curtia tomar naquela época a gente ia nos bailes, né, da cidade, eu pedia rum com Coca-Cola. E tomava aquilo, acredita? Mas assim, não me viciei naquela época, mas depois de grande, depois dos 30 anos, eu já não conseguia parar de ter que beber 3 cervejas, 4 por dia, Todo dia. todos os dias. Aí quando eu caí em si, né, eu falei: "Opa, espera aí, eu acho que eu tô viciada mesmo". É um vício, né? É muito fácil viciar quem tem TDAH, é muito fácil. Na verdade, eu falo, quem tem os transtornos, né, na verdade, é um escape, né? É
como se você não tivesse a dopamina suficiente para viver a sua vida e seguir uma rotina com disciplina, principalmente no mundo adulto, onde você não pode fazer só o que você quer, só o que é legal. Você tem que fazer coisas chatas, na maioria das vezes, né? E exige muita energia, aí você vai para esses escapes mesmo, para esses escapes de, ai, peraí, deixa eu tomar aqui esse negocinho que vai me deixar feliz. Tem gente que entra em compulsão alimentar, tem pessoas que viciam em compras, tudo para trazer aquela dopamina. São todos vícios, né? É É, vício ou na bebida, ou na compra, exato. ou em Drogas, que é drogas. pior. Eu só não viciei em drogas, porque eu tive a oportunidade. Porque eu sempre me vinha na memória minha mãe trabalhando muito. E eu não achava justo, conflitou com os meus valores. Só que a bebida, aí eu via meu pai bebendo. Então, pra mim, tava tudo bem. Ele bebia, então, se ele pode, eu posso também, né? Aí eu lembro que pra bebida passava, não tinha filtro. Agora, pra droga, na hora eu lembrava da minha mãe. Na hora, porque Já já me. vinha aquela luz, né? Um sinalizador. Esse Não não. é justo. Não é justo. Aí eu não ia, por conta dos valores. Então é importante a gente saber também sentir e seguir esses valores, né? Porque quando a gente conflita com os nossos valores, o nosso cérebro ele entra em dor, em sofrimento. Então é muito mais fácil você manter esse vício, né, para fugir de dor, porque vai liberar dopamina, né? O cérebro ele gosta de fugir de dor. Então, se você está conflitando com um valor, ferindo um valor seu, você vai querer aliviar aquela dor. Então, vai ser no vício, vai ser no álcool, na droga. Tem gente que se vicia em pornografia, né? Não só homem, quanto mulher também, em diversas coisas Com que traz. quantos anos você foi diagnosticada? Eu tinha 35 anos. 35. Eu ouço muito, eu vejo muitos comentários, às vezes, em posts, e eu vejo muitas pessoas falando: ah, hoje todo mundo é TDAH. Ah, hoje todo mundo é Mas tem os TDAH. TDAHs mesmo. Mas as pessoas não têm noção que antigamente não existia possibilidades para você ir em busca desses Não diagnósticos, era porque não comum tinha profissionais. e não tinha tanta informação como a gente tem hoje. E o excesso de informação também na vida adulta hoje traz esse déficit de atenção, porque é muita coisa para pensar, muita informação que a gente absorve e a gente acaba tendo dificuldade de reter, tipo, uma única específica informação, né? Eu vim no para cá, né, com várias pendências. A hora que eu cheguei aqui, eu falei, nossa, tem que resolver isso, isso, aquilo, 5 coisas ao mesmo tempo. Antigamente não. Antigamente, para eu conversar com a Vivi, eu tinha que ir lá no telefone. Ligar, né? Ligar para ela, eu parava só para fazer isso. Conversava, resolvia, né? Não ficava resolvendo 300 coisas. O nosso cérebro, ele faz direitinho uma coisa de cada vez. E hoje, para você lidar com isso, você toma algum tipo de medicação? Como que funciona? Eu tomei o Venvance, né, durante um mês. E só que eu não me adaptei. Aí quando eu descobri meu TDAH, Vivi, eu já estava em depressão. Mas assim, era uma depressão mascarada. Porque como eu sempre trabalhei com pessoas, eu não podia E a, chegar. a depressão veio em consequência do Vi, sim, TDAH? por conta da baixa autoestima, né? Aí dos vícios que eu tinha do álcool, aí eu já tinha os 3 filhos, relacionamentos conturbados, Daí vai uma coisa. foi uma bola de neve. E eu vinha com isso, a minha autoestima sempre foi, eh, baixa por conta do que, né, eu não Das tinha suas vivências. exa exatamente, as pessoas não entendem. E eu não me entendia também. Falava: "Gente, por que que eu sou assim? Por que que eu sou diferente, né? Pô, eu não tenho um talento, eu não tenho", eu sempre ficava me comparando às pessoas que eram bem, eram boas nas matérias, né, que tinham talento e tinha isso, e eu era tudo mais ou menos, fazia, sabe, sempre desistia das coisas, desistia muito de inglês, se eu fizesse aula de piano, já desistia, era. Dificuldade de concluir. E isso mexe, tem pouca acabativa, né, mexe muito com a nossa autoestima, muito. Essa coisa de longo prazo pra mim, eu falava: "Nossa, mas tá tão longe, como que eu vou ter força pra chegar no plano final?". Eh, Pra mim era bem Frustrante. destrutivo mesmo. Destrutivo. É. Aí da ansiedade, eu tinha ansiedade também, já estava com crises de ansiedade. Aí quando eu me vi solteira com 3 filhos, eu também tive algumas crises do pânico, eu tinha enxaqueca direto. Aí quando eu fui diagnosticada pelo psiquiatra, eu passava por terapia, quando eu descobri que eu ia ser mãe,
Olha só, minhas amigas falavam assim: "Meu Deus, você vai ser mãe". Eu ia pra faculdade, gente, eu esqueci meu carro no estacionamento da faculdade e ia embora a pé. Era, tipo, nesse nível. E chegava ainda, teve uma cena muito engraçada que eu morava perto da faculdade, só que eu morava longe, né, eu morava na semana perto da faculdade e morava em outra cidade. Então eu ia toda segunda-feira, né. Numa dessas eu esqueci meu carro no estacionamento da faculdade, quando acabou a aula, né, estacionei meu carro a hora que começou, quando acabou, deixei meu carro lá, passei por ele, tá, detalhe. Fui embora, cheguei no apartamento, olhei pra garagem e falei: "Gente, roubaram meu carro". Tava quase ligando pro 190, porque eu tinha esquecido que era segunda-feira, sabe, só passou, porque o TDAH ele é muito bom no automático, ele é ótimo no automático e na rotina, por isso a importância da rotina do TDAH. E quando foge da rotina é como se ficasse a lacuna, sabe aquele pai que es uma tragédia, né, que esqueceu o filho, só mudou, tipo assim, Na entregou a filha rotina. mais velha primeiro na escola e mudou a ordem. É muito fácil disso acontecer. É É, como se e eu desse um falo, apagão. as pessoas não têm noção, né, fica julgando o que Aham. aconteceu, mas você não sabe o que está por trás daquilo. É muito grave o que Muito grave. aconteceu, mas é entender, né, o que Acabou com a vida daquele cara. acontece. A Acabou. pessoa, ela se ela não tiver aquela rotina, aquele cronograma dele Uhum. certinho, ele não consegue concluir nada, né. Não, Então, a partir do momento que você começou a ter a rotina, porque sim, é muito importante, a gente sinalizar isso, exato. que tem a medicação, Uhum. mas a rotina é muito É importante, né. fundamental. E a medicação, ela não vai te trazer essa expertise de criar uma rotina. Você precisa usar a medicação ao seu favor, mas assim, trabalhar com rotina. A medicação, ela vai te liberar níveis de dopamina um pouquinho mais elevado no seu cérebro, né? Vai ajudar nessa dopamina, mas assim, sem rotina e só com a medicação. E é o que eu achei. Quando eu comecei a tomar o Venvance, eu falei, nossa, minha vida agora, uau! Você acha que vai fazer milagre, né. Nossa, eu achei Você que ia acha que mudar vai tudo. Achei, mas foi aí daí a gente vai chegar num ponto. Foi aí que eu entendi que eu caí. Eu fiquei um mês achando que a medicação ia ser o meu Deus. Falei: "Nossa, a medicação vai salvar minha vida", só que não. Eu caí, num ciclo terrível e eu peguei covid na época e o Venvance, olha só o TDAH aqui. A gente não concluiu do carro, né. que você Tá saiu, vendo? Isso é TDAH. ficou achou que tinha sido roubado. Isso. Aí até que eu lembrei, eu falei: "Nossa, tá na faculdade". Aí liguei lá, falei: "Ai, tá aberto ainda o estacionamento". Fui lá, busquei meu carro, falei: "Gente". Isso só um dos casos, tá. Aí quando eu fiquei grávida, as minhas amigas falavam: "Meu Deus, você vai ser mãe". Tipo, um perigo. Eu me concentrei, nunca esqueci meu filho em lugar nenhum, nunca meus 3 filhos, né. Mas é uma dificuldade enorme ser mãe e ter TDAH. Porque assim, você tá fazendo uma atividade de um outro chama mãe ali, é uma zona de guerra. A sua mente, ah, meu Deus, é terrível, porque eu não consegui mais ter rotina, né, a minha rotina, me perdi um pouco, mas aí eu me concentrei, eu liguei meu hiperfoco, porque a gente tem isso como, uma habilidade muito boa do TDAH, em ser mãe. Tanto que eu tenho uma dificuldade enorme em ser mãe e ser profissional. Porque a hora que eu chego aqui, eu tenho que desligar o meu lado mãe. E eu falei: "Bom, não pode nada de ruim pode acontecer com os meus filhos, né, então eu sou super concentrada neles, mesmo estando longe. Tipo, eu tenho que estar com o meu radar neles, sabendo onde a minha filha tá, o mais novo, o mais velho, tudo, o que que eles estão fazendo mentalmente aqui, sabe. Mas eu preciso desligar isso a hora que eu chego pra trabalhar". É uma loucura, Vivi. É assim, é um conflito mental que ninguém vê. E eu aprendi a mascarar muito isso no comércio. Por conta que eu não podia Transmitir, né. porque eu atendia pessoas, então eu tinha que Você estar tem que sempre estar assim. sempre rindo. No comércio já me prejudicou tanto. De eu chegar numa mesa, gente, atender a mesa, voltar pro balcão, não, daí na volta do balcão outra mesa chama, esquece, o pedido daquela mesa eu não conseguia passar. Várias vezes, não era sempre. Aí de tanto acontecer, eu ficava: "Não, tem que passar o pedido da mesa 2, mesa 2, mesa 2". Chegava na mesa 3, atendia a mesa 3, voltava pro caixa, tinha que voltar lá na mesa 3 pra perguntar, porque eu já tinha esquecido da ai, era uma bagunça, uma bagunça. O remédio ele resolve sim, se tiver rotina, se não tiver rotina não adianta. E além da rotina, do remédio, da rotina, tem mais alguma coisa que A partir do momento que você sabe que quem é o
que te fez, para mim me deu muito descanso. O que me fez ter vivido aquela vida de esquecimento de algumas falhas, né, mentais, foi o TDAH. Você consegue estudar o transtorno. Aí você tem mais armas, porque você tem mais clareza. Aí você entende como você funciona e foi um fator determinante para eu ir para inteligência emocional. Mas eu tive um encontro com Cristo antes, no meio desse caminho. Por quê? Porque com o TDAH, eu estava tão perdida, tomando Venvância, e teve a pandemia, eu fiquei isolada pela primeira vez, os meus filhos, 14 dias, tive que ficar em casa sozinho, e o psiquiatra falou, você vai precisar parar de tomar a medicação, porque diminui drasticamente as células de defesa. Aí eu falei, não vou parar. Olha só como eu tinha colocado a medicação aqui no pódio da minha vida, né? No altar, né? No primeiro lugar. Aí, Vivi, eu decidi que eu não ia parar, que eu ia continuar, porque eu tava colocando todas as minhas fichas na medicação. Aí a minha psicóloga, que eu também era acompanhada por uma psicóloga, ela falou assim, olha, Gabi, se você não parar, é quase que um suicídio. Você imagina seus filhos, porque a gente não conhece o Covid. Como que vai ser? Aí eu entrei numa crise de pânico terrível. E eu não queria parar. Aí até que numa dessas noites que eu estava em casa, porque o Covid era tão misterioso, né, e dava tanto medo, você não sabia que você ia acordar no outro dia, né? Você dormia, às vezes nem dormia. Dormia com medo, não sabendo. Acabava que era até mais que emocional, até Era. tanto do que os sintomas do próprio Covid, né? Uhum. Porque é algo desconhecido. Então você tinha para tomar um outro remédio que para você já era uma dificuldade. Daí você vem, Exato. o Covid, eu tenho que me preparar para isso. Como que eu lido com tudo isso? E a cabeça a A mil. milhão, a milhão. Excesso de pensamento e possibilidades, e excesso de incertezas. Se eu morrer, e meus filhos, como é que Uhum. ficam? Você fica. Minha autoestima era tão baixa naquela época que eu achava que qualquer pessoa poderia cuidar melhor deles do que eu. Eu comecei a entrar nessa baixa, nesse déficit, nesse dia, inclusive, e comecei a pensar assim: bom, eu vou ter que tomar medicação? Não vai ter mais jeito mesmo. Então, eu já comecei a arquitetar com quem quer ficar um, com quem ia ficar outro, até que num desespero, num choro, eu tinha lido um livro do Segredo das Mentes Milionárias, que falava sobre o alpinista, que estava subindo, escalando a montanha, e ele ficou preso nessa montanha. E ele estava gritando por socorro, só que ali em um lugar extremo ninguém passava. E até que ele gritou por vários dias, no terceiro dia, eu acho, Deus apareceu e falou, eu te ajudo. Aí ele, me ajuda, eu te ajudo. Dele, quem tá aí? Aí falou assim, Deus. E eu lendo isso, né, um dia anterior dessa minha crise. E aí ele falou assim: tá, me ajuda, eu faço tudo que você quiser. Dele, então tá bom, você confia em mim? Dele, confio. Aí, no livro, né? Então corta a corda. Aí ele ficou em silêncio e continuou: ajuda, alguém me ajuda. Tipo, ignorou total. Aí eu continuei lendo esse livro. Daí no dia seguinte eu tava com esses pensamentos terríveis, né? De, vou precisar parar de tomar o remédio, não tem mais esperança pra mim. Todo mundo, qualquer pessoa vai cuidar melhor dos meus filhos do que eu. E eu sempre uma mãe ali presente, trabalhava pros meus filhos. Eu não fazia nada de errado, só que o meu pensamento era terrível. As vozes internas, sabe? Elas acabavam comigo. E isso é muito importante, Gabi, você sinalizar, porque muitas das vezes eu falo. As pessoas entendem isso como voz do inimigo, né? Não, era a minha própria voz mental. Eu falo que fica, né? Eu lembro muito do desenho do Pica-Pau, né? É o anjinho e o diabinho. É, Mas nada mais é do que são as nossas vozes mesmo, né? É a voz sim. interna sua. Tem a voz boa e a voz ruim. E a ruim, a minha, estava muito bem alimentada, até Exatamente. pelas minhas O ações. quanto que cada uma, né? Você Hum, estava desequilibrada naquele momento, naquele momento. emocionalmente. Uhum, Então o teu negativo estava muito forte. sim. Então aquilo tudo, por mais que você fosse uma mãe maravilhosa, que fazia Não de enxergava, tudo pelos Vivi. seus filhos, você não conseguia se ver como a mãe que você achava que qualquer pessoa podia entregar mais para eles do que você. Eu achava que as pessoas normais poderiam ser melhores para eles do que eu. Ia dar uma É, rotina. Rotina é uma coisa que eu tenho dificuldade em implantar. Inclusive, eu vou com muito esforço hoje, porque eu tenho ferramentas para isso, né? e quando você falou sobre isso, né?
o que fazer, né? Eu tô te perguntando Aham, isso, né? claro. Porque Uhum. eu também tenho transtorno bipolar. Uau! Quando eu descobri, Uhum. né? Eu fui diagnosticada depois de 20 anos com transtorno bipolar. Imagina o quanto você Não, o sofrimento é disso tudo sobrevivente, né. exatamente, sobrevivente. Então, infelizmente, nós não temos bons profissionais para dar bons diagnósticos. Uhum. Então, eu praticamente foi um psicólogo que me deu um livro para ler, que é Humor Forte, se eu não me engano, é Humor Forte e Transtorno Bipolar, Uau! chama o livro. E foi esse livro que eu comecei a me ver todinha naquele livro. E daí eu comecei a ir em busca de um profissional, um psiquiatra especialista em transtorno bipolar. Você conseguiu ir na fonte, né. É, e É o um pior que não, especialista, eu não? fui, Hum. cheguei lá, ele me deu lítio, e eu achei a mesma coisa que você, que ia achar a solução do meu problema. Não foi. Porque eu descobri depois de algum tempo que o quê? Eu tenho. Meu organismo metaboliza a medicação muito rápido. Nossa, então pra você não fazia nem cosquinha o leite. Não, não faz efeito. Então, para mim, eu fiz um exame para descobrir, que de tanto você vai estudando, buscando, Você vira especialista. eu fiz um exame para descobrir quais medicamentos não fazem bem para mim. E a grande maioria dos medicamentos que eu tinha tomado até então não eram bons para mim, Uau! porque era como se eu estivesse tomando farinha. Uhum. Sim. E daí que eu fui entendendo, e com a médica, que eu tô com ela hoje já há quase 3 anos, que ela é especialista do Gruda, que é uma equipe especializada em transtorno bipolar. Uau! Então, a chefe dela é uma das chefes do Hospital das Clínicas. Ela trabalha no Hospital das Clínicas. E, assim, foi a atual terapeuta minha que me indicou a ela. Então, Deus vai tomando caminhos e Vai. trazendo pessoas para te colocar com pessoas certas, porque você Exato. precisa disso também. O quanto Muito. isso te machuca, o quanto te dói. Então, essas dores de não ser uma boa mãe, de ter essa dor. Eu falo assim, as histórias se Você teve conectam, né? também a gente não ia falar disso, Gente, gente. A não gente era nem nada combinou de disso. falar de TDAH, a gente combinou de falar de relacionamento. E Relacionamento, eu de aqui pensando: "Meu Deus, eu tô fugindo da co", me culpando já, tá. Não, Tô mas fugindo da assim, co de repente eu e eu pronto. falei, é importante a gente entender, né? Porque eu falo, às vezes, a minha necessidade é a necessidade da pessoa que está ouvindo. Exato. Então, é entender quanto que eu sofri por conta disso, Nossa, quanto que eu desejei, ter descoberto antes. assim, ter uma pessoa melhor para meu esposo. Eu sou casada há 23 anos, eu fiz ontem. Então, eu achava que ele merecia uma Nosso pessoa merecimento melhor. é desse tamanho. O quanto que eu achava que meus filhos mereciam uma mãe melhor. E o quanto que isso me machucou. Uhum. E até esses dias eu estava conversando com meu esposo, ele falava assim pra mim: "Nossa, você mudou a sua cabeça, né?" Porque uma vez eu falava pra ele: "Se um dia a gente se separar, as crianças vão ficar com você." Daí ele achava que eu Se queria divertir. exatamente, que eu queria curtir a vida, mas o meu pensamento era o quê? Que com ele, eles iam continuar tendo os mesmos benefícios, que eles iam continuar estudando em escola particular, que eles iam ter uma boa vida. Eu Que não pensava na questão deles não ter a mãe por perto, porque a mãe que eles tinham, para mim, não valia muita coisa. era exatamente assim. Então, gente, depois que um dia eu fui fazer uma palestra, e nessa palestra eu vi uma mãe falando. Nossa, isso foi muito forte. Ela falou assim, que ela fez exatamente o que eu Uhum. tinha na minha cabeça de fazer. Ela se separou e deixou a filha com o marido. E esse marido não deixou ela ter acesso a essa filha mais. Uau. E essa filha foi criada de uma forma entendendo que a mãe abandonou ela. Uhum. Mas o que ela quis, na verdade, é que ela não tinha condições de criar aquela filha, ela quis fazer o melhor pela filha. Sim. E a filha já era moça, né, já tinha acho que 20 e poucos anos, e ela não tinha acesso. E foi ali que virou a minha chave. Uau. Eu falei: "Meu, se eu fizer isso com os meus filhos." Só que, Vivi, é tão forte isso na gente que parece que é a melhor alternativa.
É porque E não você quer é. arrumar uma solução rápida, É. algo rápido. E a gente ama tanto os nossos filhos pra a gente pensar assim: "Cara, vai ser melhor". Imagina aquelas pessoas que dão os filhos pra adoção mesmo. O que que passava na cabeça delas? E elas são tão julgadas, tão julgadas. Elas não tiveram a força que a gente teve, graças a Deus, né. Que a gente teve o diagnóstico, a gente teve a força. E eu falo assim, e por mais que foi difícil, uma rede de apoio. Eu É, falo que eu exato. tive uma rede de Eu apoio também. muito grande. O meu esposo sempre teve muito do meu lado. Eu falo assim, ele sempre Uhum, teve muito presente. E assim, por mais que eu falo, como a gente não entende o uhum. problema, né? Que eu falo que você fica ali brigando com você mesmo, você não sabe o O que que tempo é, inteiro. buscando o que que é. Eu falo, imagine quem tá do lado. Então, ele foi muito presente, sempre estava ali para mim. Para mim, a minha primeira crise de depressão me deu com 6 meses de casado. Uau. Então, o transtorno bipolar, como é que ele manifesta? Ele é genético, Sim. 50% genético, traumas da infância, e o terceiro é uma chave que acontece na sua idade, que normalmente se manifesta entre aí os 24 até uns 30 e poucos anos. Normalmente é nessa época que manifesta. Nem todo mundo que tem a genética do transtorno bipolar vai se manifestar o transtorno Sim. bipolar. Mas no meu caso, eu casei com 24 anos, eu morava sozinha, e para mim foi o conflito, O gatilho, né. o gatilho para mim foi do casamento. E agora? Sabe, o meu maior sonho era morar sozinha e ter minha liberdade, mas eu queria ter família. Sabe, você fica Era aqueles conflito gatilhos. de É um valores. conflito o tempo todo, era uma loucura. E Aham. daí eu estava num momento de vida de fazendo faculdade, numa boa empresa, tudo. Daí eu casei, Era como se o seu casamento fosse uma ameaça. exatamente, ameaça à minha liberdade. Então sempre Exato. a briga maior, o meu conflito comigo mesmo, e eu olhava muito para aquele homem, para o meu esposo, e falava assim: o problema não é ele, Uhum. ele é bom. Ele é um homem maravilhoso. O problema era Sou eu. eu. Eu falei: "É eu que tô errada, é eu que sou a ruim". E eu escutava muito isso das Uhum, pessoas: eu também ouvi. "Você é muito ruim. Nossa, coitado do seu marido". Você não E para com ele ninguém. Eu escutava isso. e ele é uma pessoa, na verdade, assim, muito observadora, muito de ouvir, de estar nos lugares, ele é de falar pouco. E eu sempre fui muito expansiva, chega, fala, acontece. Então, tudo isso. Então, depois que eu entendi, que eu fui diagnosticada e fui com o profissional certo, comecei a tomar medicamento, começava a tomar os medicamentos, fazia efeito 3 meses. Nossa, Passava 3 meses, acabava o efeito. meu Deus. E daí foi sempre me explicando, tanto a terapeuta, a Carol, a Vilese, a minha psiquiatra, sempre me explicando. Você tem que ter rotina. Rotina, é isso. Rotina, dormir cedo. Principalmente. E essa é uma briga minha até hoje, tá? E essa é uma coisa que meu marido pega no meu pé e a gente É fundamental. trabalhar. Dormir cedo e acordar cedo. Sim. Alimentação saudável, refrigerante, tudo isso faz mal para Para o TDAH é você. a mesma coisa. É, bebida alcoólica. Então, eu me via, por exemplo, eu nunca fui uma pessoa de beber, essas coisas, mas às vezes eu me via, vamos lá, vamos tomar um vinho. Beber 2, 3 garrafas, Aí as pessoas falam: sem "Nossa, você perceber. não tem controle". Não tem. Não tem autocontrole, porque parece que, sei lá, é tão gostoso, aquilo faz tão bem, a gente vive em sofrimento o tempo Porque, inteiro, na verdade, é né. uma fuga, né? É, nossa, eu tô me sentindo tão bem, eu preciso de mais disso. E ó, tomava. E quando ia acabando, batia o desespero. O que que eu fazia em muitas festas, às vezes batizado do meu filho, sabe, eu saía pra comprar mais. Porque eu tô me sentindo tão bem, hoje é um dia tão especial, E, que eu não quero que e as nada pessoas atrapalhe. vendo que você já estava fora Nossa, da minha casinha, nossa, né? minha mãe queria falava: "Pelo amor de Deus, o que que tá acontecendo?". E sabe, e até começou a influenciar na vida das crianças também, né. E, assim, quando eu fui diagnosticada, Vivi,
A primeira coisa que eu pensei, né, porque a gente vai a primeira coisa que eu senti foi negligência dos adultos. Eu falei assim: "Quanto aquela minha criança sofreu, sabe, por não ter sido entendida, por ter sido mal interpretada". Nossa, já fui, né, pra revolta, mas foi só porque tem fases, tem ciclos, né, quando você descobre. Aí eu falei: "Nossa, fui negligenciada". Aí a inteligência emocional me trouxe a autorresponsabilidade, né. Eu: "Espera aí, eu não posso ficar culpando os meus pais a vida inteira, porque é um ciclo também que você cai e atrapalha a sua vida". Aí eu tive aquela conversa interna comigo, perdoei os meus pais também por isso, porque eles estavam dando o melhor deles, né. Eles fizeram o melhor É, com o que eles tinham, né. exato. E eles, estavam lá trabalhando para proporcionar a gente uma vida melhor, né, do que eles tiveram também. E aí eu passei pela essa fase da negligência, então você, pai, mãe que está aí nos ouvindo, olhe para os seus filhos e não taxe eles de: "Ai, seu preguiçoso, ah, seu esquisito", né, fique dando nomes, né. Eu sei que é difícil conviver com Seu pessoas molenga, né, eu falo assim. seu fraco, né. E entendam que pode ser sim um transtorno, por mais que esteja banalizado, né, hoje, mas é bom, levá-lo num especialista sério, igual você depois de adulta achou. Quanto você teve que percorrer. Muito eu falo assim, não é só sobre o percorrer, né, mas eu falo assim, sobre o sofrimento Uhum, e sobre sobreviver, que eu falo assim, você chega num momento de vida que é sobrevivência, aham, porque igual o transtorno bipolar, ele é cíclico, uhum, ele é um transtorno que não tem cura, mas ele tem tratamento. Então se você souber, você convive com ele. Agora se você não souber, você se mata. aham. E ele tem os ciclos, né, de mania, de depressão e hipomania. Então, o que acontece? É uma coisa louca. Você vê uma pessoa, por exemplo, que é um momento de mania ou hipomania. Você fica feliz, assim, sabe aquela sensação de felicidade extrema, assim, que parece que você ganhou na Mega Sena? Uhum. Você fica um mês, O mês assim, naquela a alegria, vida é assim, linda, a vida é sabe, aquela bela, que adrenalina, legal. aquela coisa maravilhosa que é Uhum, tudo. Mas só que você fica com o seu pensamento acelerado, você fica compulsiva, pode ser com comida, com hum. compras, com jogos, Jogos. com bebidas, Hoje o celular, né. com sexo. Então, por exemplo, aquele caso daquela mulher que transou com o mendigo no Na rua. carro, provavelmente ela é uma bipolar. Ah, sim. Porque o que acontece? E faz as coisas e nem lembra do que fez, porque o a Tá tão na o euforia, né. a euforia, exatamente, ela tá Uhum, numa euforia tão grande, as pessoas: "Ah, é safada, sem vergonha". Não, ela tem um transtorno. uhum. Provavelmente, eu não sei, eu não estudei o caso dela, mas, assim, estudando muitos casos, você começa a ver isso. Pessoa pegar o carro, querer dirigir em alta velocidade. Eu mesmo fiz muito disso, de pegar, Uhum. sabe, rodovia e querer colocar o carro no talo, porque aquilo me dava, Um sabe, prazer. aquele me alimentava, sabe, me Uhum, dava alimento, de sair sem saber para onde ir, de não ter que dar satisfação, de falar nada para ninguém para onde eu ia. Então, se você tem algum tipo de sensação dessa, alguns lapsos desse, e depois, logo em seguida, é uma sensação de que você tá lá em cima, mas também na hora que você cai, você vai é igual um ladeira viciado em abaixo. cocaína, né. Exatamente, é ladeira abaixo. É o Nossa, fala que é a zona, de depressão, né, cai. Daí você cai na depressão, cai numa depressão Aham. profunda e você fica 6 meses numa cama, às vezes sem condição de sair da cama. Nossa. Então, por exemplo, o meu marido, que ele controlava isso, ele falava: "Você ficava até, eh, 26 horas dormindo". Eu também tinha esse hábito quando eu era adolescente. E daí ele falava: "Você vai, você dorme, você perde energia". E eu falo que a sensação muito é de como se você tivesse descarregado todinha a sua bateria e Uhum. zerado ela, Zerado. zerado. E A daí bateria social. exatamente, Existe essa zerou. bateria social dentro da gente. Zerava, e daí até conseguir voltar ao normal e conseguir se recompor. Então, hoje, o que
as pessoas que me acompanham falam muito, Viane, você tá em momento de mania, já liga o alerta. É Olha que bom. legal ter a clareza, né, até as pessoas que convivem com você para te dar esse É, na verdade, assim, e mais os profissionais, ó, hum, liga o alerta, porque você sabe qual é a consequência depois disso. é quase que um Porque ciclo como é vicioso, gostoso você estar nesse momento, não é? você executa, projetos acontecem, as coisas ficam, nossa, tudo A flui. energia tá em alta. Vai tudo, tudo muito, vai muito legal. Só que, consequentemente, na hora que você cai, Destrói tudo, destrói cai tudo, é destruindo tudo. destruidor. Então, é olhar naquele momento que você está vendo que a coisa está muito em alta, Sim. olha para aquilo e fala assim: não, vamos ver o que tem que fazer. E daí eu já entro em contato com a minha médica, falo, doutora, está acontecendo isso, isso e isso. Ela fala assim: ah, você está em momento, você está no ciclo de mania. Nossa. Vamos Mas olha isso, diminuir, você tem essa clareza vamos organizar aqui o remédio, vamos alinhar aqui, tomar menos isso, mais isso, então vamos. Então, por exemplo, eu no meu caso, você não toma o mesmo medicamento o tempo todo. Você tem que, às vezes, mudar a dosagem, aumentar, diminuir, e ver o momento. sim. Por exemplo, tem momentos que eu tenho que tomar remédio para dormir. Uau. Tem momentos que eu tenho que tomar, eu não posso tomar remédio para dormir. E, por exemplo, no momento que eu tô em mania, eu Você fico não consegue dormindo 3 horas, para mim, carregou a bateria. Só que depois eu durmo 10 e não carrega. sim. E o diagnóstico é fundamental para quem tem esses transtornos, porque senão imagina viver uma vida assim, sendo só taxada. Não, e outra, né, Gabi, por exemplo, você vai percebendo, hoje eu tô com 47 anos. Quando você é mais jovem, é mais fácil você passar por isso. Uhum. Porque você tá com o teu organismo mais novo, é E a mais. juventude já é mais irresponsável, né, já é mais bagunçada, aborrecente, lembra que falava dos É, mas eu aborrecentes? falo assim, não é nem só É. sobre isso, mas sobre o teu organismo Uhum. mesmo, dar conta de Ah, estar entendi, da passando mais por patologia, do isso. transtorno, sim. Agora, quando você vai envelhecendo, automaticamente, se você não prepara o teu corpo, você já não tem a mesma. Então, as coisas vão ficando mais pesadas. Fora a carga, né, emocional que vem, Sim, das frustrações, né, é de muito todo o forte. contexto. Então, é aprender a lidar com tudo isso. Exato, Então, a gente está aqui, na verdade, para abrir os com olhos dessas certeza. pessoas Uhum. e entender que é possível você Sim. conviver com isso E conviver com pessoas que têm isso também. e conviver bem, né? Aham. E olhar. Muitas das vezes eu falo assim que para as pessoas que convivem com pessoas que estão com que têm esse transtorno, né, tanto o transtorno bipolar como o TDAH ou outros, não é fácil conviver. Mm. Mas hoje em dia tem muita informação. Tem, Então busque bons profissionais que vão te ajudar nisso, que exato. vão te dar um auxílio. Eu, por exemplo, eu sigo um médico que ele chama Dr. Renato Silva, se eu não me engano, o Instagram dele. E ele me ajudou muito. E foi por conta de seguir ele que eu Uhum. parei com o álcool. Uau! Porque, por exemplo, a minha médica, ela fala, beber socialmente Mas pra não tem gente não problema. tem isso, não dá, eu Ela não fala assim, você beber, tipo, numa festa, num ano novo ou num aniversário, ela fala, não tem problema. Ela fala que ele é muito radical. pra mim só funcionou o radical. E daí eu percebi que também para mim. Então, tem que ser radical, Uhum. porque eu não sei me controlar. Aquela coisa: "Ah, você não tem autocontrole?". Não, pra isso eu não tenho. Pra coisas que dá prazer para o meu cérebro, eu tenho que vigiar ainda. Então é fácil cair num pecado, é fácil ir pelo prazer da coisa, sabe, é muito fácil. Então, a gente tem que ter sim o autocontrole pra não cair, pra não cair na tentação, porque o pouquinho pra mim não rola não. E eu Então, sei disso, hoje eu tenho a clareza disso. Então eu sei como funciona. Hoje eu consigo administrar isso, mas antigamente é. eu estava à deriva mesmo. E como que foi para você, Vira? Como que veio essa clareza para você? Então, depois do diagnóstico, né, aí eu tomei esse Venvance, aí aconteceu o caso lá do alpinista, que eu li o livro, comecei a ler livro de inteligência emocional e me identificar muito com tudo que era escrito ali, né, com a metodologia até do coach. Nossa, me identifiquei demais.
E aí, nesse dia, no outro dia, eu estava tão mal, eu tinha tido aquela minha queda, né? Eu tomando Venvanse, eu achei que eu estava num dos devaneios e eu achei que eu estivesse agora enlouquecido de vez, porque eu escutei Confia em mim. Eu já estava lá arquitetando tudo, né? Aí eu confia em mim, eu escutei uma voz, eu falei, mas quem que tá falando, né? E eu não era muito apegada a Deus, não, viu? Era assim, ah, Deus, tá, vai. Não, eu pegava o controle de volta, sabe? Deixa aqui que eu faço do meu jeito. E aí, confia em mim, ouvi de novo. Eu falei, nossa, daí eu lembrei do livro. Aí o psiquiatra tinha falado, para de tomar Venvance, a psicóloga também, né? E eu já tava há 1 mês e um tantinho tomando Venvance. Aí falou assim, corta a corda. Eu escutei, corta a corda. Aí a hora que eu falei, corta, que eu escutei, corta a corda, eu pensei, gente, é a medicação. E depois na sequência veio, eu vou te dar o caminho. Eu falei, não, agora eu enlouqueci de vez, tô doida, já me imaginei indo pro Juqueri. E você tinha passado antes disso por momentos assim de ter alucinação, alguma coisa assim? Nunca, não foi uma alucinação que eu tive aquele dia, mas eu Não, nunca tinha esse caso tido. não, Não, mas antes você não, chegou a ter alguma eu coisa? tinha devaneios, que são pensamentos que viajam, sabe? Mas alucinações eu nunca tive. Eu nunca tive excesso de dopamina cerebral, né? Eu tinha falta, então não tinha alucinação nenhuma. O Venvance, ele me trouxe essa dopamina diária que me deixava meio ligadona, sabe? Eu não Uhum. sabia o que fazer com tudo Te aquilo. deixava ativa. Isso, aham, muito ligada na vida. Tipo, tô aqui, todo mundo, opa, peraí. Mas alucinação nunca tive. Eu nunca tive alucinação, ver Não, coisas, ouvir. a minha pergunta é justamente por conta disso, né? Porque Uhum. às vezes, se você tivesse tido Não, alucinação, talvez você confundisse por conta. nunca tive. Eu sou farmacêutica, né? Eu fui fazer farmácia para fugir um pouco do comércio. Então, eu sempre fui muito da ciência, sabe? Acreditar no que era comprovado cientificamente. Tanto que, para mim, para eu ouvir essa voz para mim, eu falei, nossa, agora é loucura, porque eu acho que é dopamina cerebral, não sei o que, sabe? Eu comecei a, es- a calcular aquilo de uma certa forma, a trazer para o tangível. Eu sempre tinha que pegar para ver que aquilo era real, sabe? Aí, quando ele falou que ia dar o caminho, que eu tinha certeza que era a presença do Espírito Santo, que era Jesus Cristo ali, foi uma presença muito forte mesmo. Falei, eita, tá bom. Aí eu resolvi confiar. Aí eu caí numa live, olha isso, sozinha em casa. Caí numa live, gente. Paulo Vieira. Falei, cara chato. Eu já ia desligar. Eu ia trocar de canal. Ou trocar sabe, passar pra frente. Só que daí ele começou a falar muito comigo. Ele tava falando sobre autorresponsabilidade. Você que põe a culpa em todo mundo, você que começou a falar um monte de coisa lá de mim. Eu falei, gente, esse cara tá falando comigo. Aí ele vendeu o método CIS, né? Eu já tava aos prantos, ele falando comigo, o mundo parou ali, tava eu e ele só. E aí ele vendeu o método CIS e eu estava em casa sozinha, eu nunca ia poder fazer o método CIS, eu nem sabia o que era treinamento de inteligência emocional, nem sabia de nada desse mundo. Nem sabia quem era Paulo Nem Vieira. sabia quem era Paulo Vieira. Aí ele vendeu, comprei o método CIS ali. No outro dia eu fiz o método CIS. Nossa, foi incrível. O doutor André Darwin, o neurocientista, professor de Harvard, inclusive, ele já deu aula lá. Ele começou a explicar sobre a farmácia cerebral. Eu falei assim, gente, eu aprendi isso na minha primeira aula de farmácia com um padre. Que o padre falou que a nossa farmácia verdadeira está dentro da gente, do nosso cérebro. Que é a farmácia cerebral, que são os neurotransmissores, né? E há jeitos de ativá-los. Aí ele começou a ensinar as técnicas, ensinar tudo aquilo. Eu falei, gente, eu gostei tanto daquilo que eu vi que era o caminho. Eu falei assim, esse é o caminho, esse é o verdadeiro caminho. Aí aprende ativação de recursos, né? A gente aprende muita coisa. Você já fez o método CIS? Eu Incrível. também fiz o método CIS, eu me formei lá pela É, Febracis, assim, aí foi um foi, dos todos os cursos. caminhos que me ajudou muito Exato, também. exato. E entender quem você é, ir para o caminho do autoconhecimento. Quando a gente entende quem a gente entende das nossas habilidades, das nossas fraquezas. É importante entender quais são as suas fraquezas, né? Para você não cair mesmo em adversidades assim que vai tirar o pior de você. Você nem chega aí para a beira mais do precipício. Você não vai mais para lá. Você fala assim, opa, peraí, esse lugar aqui não é meu. Tanto que eu ia nos almoços de família, eu sabia que o álcool era uma ameaça para mim. Eu não ficava ali no meio dos meus irmãos. Às vezes eu nem ia. Eu falava, deixa eu evitar por enquanto, sabe? Porque eu sei que isso é uma fraqueza minha, então eu não quero mais isso pra sua vida. E sabe uma coisa que também me ajudou muito com o TDAH? É criar meta bem estruturada, neurologicamente correta.
Tipo, você entender que você pode alcançar e metas alcançáveis, tipo, tangíveis pra você, sabe? Comemorar no meio do caminho, ter aquela gratidão, né? A jornada, Dos né? pequenininhos. Os micro-resultados. Exato, aquilo liberava dopamina pra mim. E eu não sabia que tinha que ser comemorado. A gente não tem essa cultura. Lá nos Estados Unidos eles comemoram, tipo, faz o high five lá, né? Tudo o que eles fazem. Tipo, o bebê, o bebê a gente tem essa mania de comemorar tudo, as primeiras palavras, né? Daí a gente não faz isso com o adolescente, com a criança, né? De comemorar os pequenos avanços. Então eu comecei a comemorar, a bater palma pra mim mesmo, sabe? Eu olhar e falar assim, olha como você tá boa nisso, ó, você não bebeu faz tantos dias. Eu batia palma pra mim, comemorava, fazia o yes, né? Fazia ativação de recursos. Aí eu comecei mesmo a trabalhar com essa farmácia interna. E eu comecei a ter resultados na minha vida positivos. Consegui sair da empresa dos meus pais, que era uma coisa que não estava mais fazendo sentido pra mim. Formei pessoas na minha profissão já, porque daí eu liguei o hiperfoco, né? E quando a gente liga o hiperfoco, a gente é o melhor no que a gente faz, mesmo, ali naquela área. Não melhor do E que eu os falo, você outros. viu que o que é interessante, que você lá no começo, você achava que você não era boa em nada. Então, E aí você agora falando, liguei o meu melhor. a farmacêutica foi trabalhar com farmácia interna, com farmácia da mente. Sabe, foi um encontro, foi lindo. Foi muito lindo esse encontro. É que a gente tá aqui acabando já o episódio, né? Mas entender que eu. Daí depois eu encontrei com a comunicação ainda, que é isso aqui que a gente tá fazendo. Sabe, entrevistar outras pessoas para entender os caminhos, as histórias de outras pessoas, principalmente na minha área, que era a área do comércio, né? Foi quando eu tive a iniciativa de abrir o podcast Pode Ser Franca. E, gente, E assim, sobre o que fala o Pode Ser Franca? O é, pessoal começar a te seguir, fala aí o canal pro pessoal. sim, é @ Pode Ser Franca, pode mesmo, PODE. É um podcast para quem empreende ou para quem sonha em empreender, que vai ouvir histórias de pessoas reais que estão aí no comércio, seja físico ou agora na era digital, né, que é o que vai acontecer daqui a alguns anos. Eu acredito que todos os comércios deveriam estar no digital, principalmente ramo de alimentação, roupa. E Aí eu você trago essas falando, né, pessoas. do digital, né, até mesmo para as pessoas entenderem o digital. Por exemplo, você não conhecia Paulo Vieira, Não. você não gostou a princípio do que ele estava falando, mas Uhum. automaticamente ele falou na sua dor. Foi Então, o que que direto. foi? O Paulo Vieira investiu num tráfego pago, Exato. falando o conteúdo que ele entrega para as dores das pessoas que necessitam. E chegou assim como uma flecha em mim. E mudou a minha vida. E mudou sua vida. Eu, para Uhum. mim, eu fui para o método CIS por indicação de outra pessoa. Olha isso. Então, na verdade, quantas pessoas deixam de ter o seu produto, às vezes digital ou físico, entregue, porque não está no mercado E digital. você não causa a transformação que você deveria causar no seu cliente, naquela pessoa que está só esperando por você. Porque eu só estava esperando. Parece que eu estava esperando aquela sementinha ser plantada no meu solo fértil, porque o solo no TDAH é muito fértil. Mas precisa ser plantado a semente certa. Aquela de acordo com os gostos, as habilidades, a essência. O TDAH é por essência. E eu brinco muito, né? Eu falo, eu sou do sítio, eu pequenininha, a minha família é do sítio, e entender, na verdade, a semente certa, né? Às vezes a gente fala isso, fica meio estranho, mas, por exemplo, o arroz, ele é plantado num solo mais úmido, Úmido. na água. Então, se você catar o feijão e for plantar lá na onde é o solo do Não vai arroz, dar vai dar feijão. certo? Não. Provavelmente a semente ela vai afogar, né? Não é esse o termo, né? Mas. Mas é mais ou menos Exato. isso que vai Exato. acontecer. Então, quando a gente entende que cada semente tem que ser plantada no solo correto, Exato. o resultado é certo. E a gente pode falar disso em relacionamento, em gestão empresarial de pessoas. É colocar cada pessoa para aquela vaga que vai exigir a habilidade daquelas pessoas. Hoje eu me encontro como mãe, hoje eu vejo, cara, é, hoje eu vejo o quanto o meu amor pelos meus filhos é genuíno, que eu deixo eles serem quem eles querem ser. Hoje o meu filho de 14 anos tá muito mais com o pai, né? Dói em mim, dói muito ver isso, mas eu vejo que o pai é necessário nessa fase para ele, sabe?
uma figura masculina, né, é o melhor para ele. Hoje é com consciência, não é com medo. Medo de perdê-lo, não, eu quero o melhor para ele, sempre, né. Então, assim, é você ter essa consciência, essa clareza de quem você é e como você pode usar as suas habilidades para ajudar nesse mundo, né, porque a gente para de dar trabalho e começa a contribuir. Cara, isso não tem preço, não é, Verdade. Vivi? Espero eu ter contribuído aqui um pouquinho com você. Nossa, pra mim foi demais. Eu imagino para quem vai estar assistindo, porque, assim, o conteúdo que você entregou aqui é E maravilhoso. você também, eu fiquei surpresa com o seu depoimento. Parabéns por ter tido essa coragem, essa humildade e verdade de falar do É, eu falo assim, durante muito tempo eu escondi isso, né, por vergonha, uhum. porque A não é gente tem fácil. medo de ser julgado, né. O medo do julgamento, da fragilidade, Uhum. De perder, né. mas da exposição. Mas quando você entende que quando você faz isso, você está ajudando outras pessoas, porque quantas pessoas podem eliminar etapas por conta das etapas que eu já eliminei. Exatamente Então isso. a minha ideia é ajudar essas pessoas da melhor forma. E então o que eu puder fazer para ajudar, eu vou entregar. Sim. Então, E não é sobre a gente, né, aqui é, vai ter um monte de gente aqui que vai me julgar, mas tá tudo bem. Se a gente conseguir ajudar uma pessoa, é igual a historinha para finalizar da Estrela do Mar, né, a gente escuta isso muito em palestras. Eu escutei isso por muitos anos no instituto que eu trabalhei, eh, tinha um menininho agora é uma historinha, tá, gente. Tinha um menininho, ele estava jogando as estrelas do mar. No mar, e tinha muitas estrelas ali naquela areia. E tinha um escritor que ele foi escrever um livro, estava lá só observando esse menino fazer isso. Ele catava a estrela, olhava pra estrela e pum, jogava. Aí pegava outra, olhava pra ela e tum, jogava, né. Aí o escritor chegou e falou assim: "Viu, você não tá vendo que aqui tá cheio de estrelas? Como assim? Você acha que você vai ajudar jogando uma, salvando a vida de uma, de outra, mas não vai dar conta, e as outras que vão morrer, né, não, isso é como se você estivesse enxugando, como que fala? Enxugando gelo. Aí ele falou assim: "Tá vendo essa daqui?" Pegou e mostrou pra ele, dele: "Essa daqui valeu a pena, só essa eu salvei a vida dela, então por uma vale a pena, né". sobre isso. Independente de quem vai assistir, vai nos julgar, às vezes você tem uma mensagem linda para entregar, tá com medo de ser julgado, de ser mal visto, mas imagina quantas vidas ou uma vida você pode impactar, né. E eu falo assim que mais do que impactar, é salvar. É, Porque quantas vezes eu pensei em acabar eu com a minha também vida, vivi. sabe? Eu ouvia essas vozes ruins, falar: "Acaba com a sua vida, pula daqui, para com isso". Você não serve pra Então nada, você tá tá só atrapalhando. acabando com a vida das pessoas que estão ao teu redor. Então se você tá ouvindo essas vozes, saiba que você é muito importante. E que você pode fazer diferença na vida de muitas pessoas, como hoje eu e a Gabi estamos aqui fazendo na sua vida. Exato. Então, busque ajuda, busque informação. É possível viver com esses transtornos, é possível viver E viver bem. melhor e dar o melhor para as pessoas que você ama. Eu vou pedir agora para a gente finalizar aqui, para a Gabi dar para nós um conselho de sabedoria. Certo. Eh, Nunca duvide de você. Busque os seus recursos internos. Independente da sua história lá de trás, corre lá atrás daquela criança que foi tão ferida hoje, a adulta que você é, o adulto que você é. Você pode acolher, pode dar um significado novo, contar uma nova história para ela. Tirar ela daquela prisão, mesmo contando a história de que realmente ela não podia ter feito nada naquela época, porque ela não tinha emocional para isso. Então, um dos maiores traumas é aquele quando a criança não é acolhida. Às vezes não é nem o fato, é a falta de acolhimento dos adultos. Mas hoje você é o adulto que pode fazer isso com a sua criança. Então, pegue a sua criança no colo, conte uma nova história para ela e viva a sua vida dignamente. Ative a sua farmácia interna, tem jeito. Porque às vezes nem tudo é espiritual. Você tem uma ferramenta aqui mental, que é o seu cérebro, que pode te ajudar sim a criar, a escrever uma nova história para sua vida. E confie em Deus que Ele está contigo, tá bom? E você tem essa centelha divina aí dentro de você. Pensa, você é o filho do Todo-Poderoso.
Então, tudo você pode. E talvez você pode também para uma área específica, vá atrás dela. E seja bênção para o mundo. É isso que eu desejo para as pessoas que estão aqui nos assistindo. Gabi, você falou assim sobre farmácia interna. Você tem uma dica rápida para a gente finalizar de ativar a farmácia interna? Sim, é uma coisa muito simples, só que as pessoas não dão importância porque é de graça. A gente tem uma via aqui, ó, uma via que libera serotonina. Quando você ergue a sua cabeça, coloca a sua cabeça no sol ou na luz, é natural, aquilo já vai ativar a serotonina interna aqui do E o seu que é a cérebro. serotonina? É o neurotransmissor, o hormônio, né? O neurohormônio da felicidade, do prazer, que te dá alegria de fazer as coisas, vontade de viver. Não vou dizer que a do amor é a ocitocina. A ocitocina também dá um abraço em alguém por mais de 1 minuto. Falam 40 segundos, né? Mas está comprovado que quando você dá um abraço apertado em alguém, sabe? O melhor lugar no mundo é dentro de um abraço. Dá um abraço numa pessoa, você libera também a química do amor. Mas para você que quer se motivar, vai lá no sol, coloca a sua testa no sol, para um pouquinho. Só o ato de você parar um pouquinho e respirar. Parece que a sua modulação, o seu cérebro ele faz uma neuromodulação, ele te deixa mais feliz, com mais prazer de viver aquele dia, né? Ainda mais as pessoas que acordam ansiosas, com as atividades do dia. Faça isso, para um pouquinho, fique 5 minutinhos com você mesmo. Dá para dar uns pulos também, fazer uns polichinelo, porque o exercício físico também traz essa descarga hormonal no cérebro. Então, dê valor para as coisas que são de graça. São simples, mas funcionam. E essa farmácia interna é maravilhosa, né? E quando a gente aprende a usar e Uhum. utiliza, né? Porque às vezes a É. gente aprende e não utiliza, né? Não, então é uma pena, né? É um recurso que você está deixando de lado. Mas gratidão, Eu que Gabi, pela agradeço. sua entrega. Assim, Eu que Deus que agradeço, Vivi. abençoe muito. Assim, foi maravilhosa a Amém. nossa Obrigada pela conversa. Eu oportunidade. amei, assim, conhecer um pouquinho mais da sua história. A gente conversa aqui nos bastidores, mas assim, quando a gente senta, as coisas fluem Uhum. e a gente vê resultado. E a ideia aqui disso é, se uma pessoa for alcançada por esse podcast, nós já somos gratas por isso. A gente já Verdade. sabe o que a gente está fazendo aqui está gerando resultado na vida de alguém e isso não tem preço que paga, não tem É valor, verdade. né, Gabi? Não tem dinheiro no mundo que paga uma vida, né? Não, não há. Quando tem propósito e missão em tudo que você faz e senso de utilidade, muda tudo, né? Ainda mais pra gente que pensou que era inútil, né? É, quantas vezes, né? E de descobrir que a gente é filha e que o pai tá olhando pra gente, independente do que a gente fez, o amor dele é incondicional. Eu acho que isso foi a chave que realmente mudou a minha vida. Mas você sabe que agora você falando sobre isso, a gente não quer Não vai parar de terminar, falar, não né? vai acabar Mas a nunca esse gente podcast. É muita é coisa. sobre isso, né? É entender que tudo é permissão dele. E ele permitiu isso em nós para hoje nós estarmos aqui ajudando outras pessoas. É, Então, tudo que está acontecendo na sua vida é para você aprender a sua ferida, né? A sua sua maior dor. cicatriz, na verdade, né? A sua maior dor tem intimidade com o seu propósito. Sim. Então, quando você cicatriza a tua ferida, você consegue ensinar que aquilo é possível para outra pessoa ser mudado, E né? para cicatrizar, vá atrás de profissionais, tenha o auto-perdão, tenha compaixão por si. Entenda que você fez o melhor. Autocuidado, né? E a gente também fez o melhor que a gente pôde, com o conhecimento que a gente tinha naquela época, né? Se Exatamente. perdoar, né? Pedir perdão para quem tem que pedir também, porque às vezes a gente faz umas coisas, né, Sim, que é entender, necessário. né? E o principal, eu acho aqui, o auto-perdão. Isso. Porque eu falo por mim e pelo que eu percebi, você também acho que vivenciou muito a autocrítica, a automutilação, sabe? Você acaba se A batendo, gente se chicoteia. se chicoteia sem ter chicote, É né? É um verdade. negócio muito louco. É o mental. Então, isso é muito forte. Se você tá nesse momento, saiba que você pode sair disso. E é possível. Porque Isso. se nós conseguimos, eu sou uma reles mortal, a Gabi também. E se foi possível para nós, é possível para você. Sim. Se nós chegamos aqui hoje, aonde nós estamos, em primeiro lugar foi a misericórdia de Deus na nossa Pela vida. misericórdia.
tudo pela Foi, misericórdia. Então, foi nós mesmo. fomos alcançados primeiro pela misericórdia, mas nós também tivemos que buscar ajuda. Exatamente. Tem que ter humildade para buscar ajuda também, né? Então, aqui acaba mais um Palmas para você. Eu peço para você que você curta, compartilhe, se inscreva no canal para assistir os novos episódios. Sempre tem episódio novo entrando. Então eu agradeço você por estar aqui com a gente assistindo. Gratidão, Obrigada, Gabi. Vivi, pela Muito oportunidade. obrigada. Obrigada, Um espero grande ter beijo. contribuído. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, galera.